Boa noite, pessoal. Uma alegria, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui. Super bacana esse seminário. Tive a oportunidade de participar um pouquinho ontem, hoje, de tarde. É uma alegria voltar à universidade que me formou, aqui que eu fiz uma das graduações, mestrado e o doutorado nesse prédio aqui, e agora poder voltar nesse seminário. Muito bom. E falar de um tema que nos preocupa muito e nos apaixona muito, né? Há 30 anos trabalhando nessa área de proteção da infância, com crianças e adolescentes em situação de privação, de exclusão, de vulnerabilidade. Eu me lembro que, pela primeira vez em 2019, já há 6 anos atrás, que eu despertei para o tema da proteção no ambiente digital. Eu acho que ainda se fala muito pouco sobre isso. Você imagina, 6, 7 anos atrás, menos ainda. E quando a gente viu quanto estava crescendo exponencialmente as violações de direitos, né, as violências, principalmente a violência sexual, que era o nosso foco, o nosso interesse. À época, nós ficamos estarrecidos, né? Eu estava na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, como secretário, recebi inclusive um convite do governo britânico para participar de um encontro global de combate ao abuso e exploração sexual na internet. E aí, vamos começar a pensar uma política pública para o Brasil nessa área. E a gente viu como a gente estava e ainda está, como estamos atrasados. E eu posso dar alguns exemplos sobre isso. Em 2019, o encontro global de combate ao abuso e exploração online foi em Addis Abeba, capital da Etiópia. Eu fui lá presencialmente na sede das Nações Africanas, a União das Nações Africanas. E foi tão interessante porque tinha lá pessoas das Big Techs, de governos, estava lá a Apple, a Microsoft, pessoal da polícia, enfim. Mas eu só me lembro de uma fala. Uma fala me marcou para sempre. Foi a fala de uma sobrevivente. Eles usam lá fora o termo survivor. Aqui a gente usa pouco isso, tinha que usar mais. Sobrevivente é o termo que eles usam. É uma adolescente, já era uma mulher, de 22, 23 anos, britânica, que contou a sua história. E essa história nutre cada vez mais a minha vontade de trabalhar nessa causa e nessa missão. Essa moça, quando tinha 12 ou 13 anos, estava lá, um chat, conversando com alguém na internet. Apareceu uma amiguinha para ela. Uma amiguinha. E aí, ai, que bom, minha amiguinha, e conversa, e troca ideias. Aí vem um primeiro elogio desta amiguinha. Nossa, você é tão bonita. Pergunto aqui para adultos, todos aqui, quem não quer ouvir um elogio na internet? Quem não gosta de receber uma curtida, um elogio de uma foto? Você imagina uma menina de 12, 13 anos, informação da sua identidade, da sua personalidade. Pronto, ganhou. E aí vai, a conversa vai, vem o primeiro pedido de uma foto. Não, você vai ser modelo, você tem potencial para ser modelo. E quando eu falo para adolescentes, eu falo isso também. Nunca, em hipótese alguma, nunca se esqueçam de sempre se lembrar de nunca compartilhar um nudes. Porque você vai estar eternamente na mão da pessoa com quem você compartilhou aquela imagem. E ela acabou compartilhando uma foto na inocência, até então tudo bem, aí vem o pedido de mais uma foto. E essa moça era uma moça até muito inteligente, de uma família muito amorosa, muito presente, classe média. E ela mesma começou a desconfiar, não, peraí, mas por que você quer outra foto? Não. E é só o primeiro não aparecer que a coisa começa a ficar feia. Ah, é? Então, se você não mandar mais uma foto, amanhã, sabe o outdoor em frente à sua escola? Vai ser a sua foto. O que é não sei se alguém aqui já foi vítima de stalking. É uma das coisas mais aterrorizantes que um ser humano pode passar. Você imagina uma adolescente de 12, 13 anos com uma ameaça dessa. A minha escola inteira vai me ver nua no outdoor, porque, claro, era uma ameaça que era extremamente real. E aí ela cedeu mais um pouquinho e tal, até que teve um momento que ela disse um não definitivo,
chegou a compartilhar a situação com seus pais, o que talvez seja a minoria. Ela teve essa segurança, ela foi acolhida pela sua família, não foi julgada, porque muitas vezes é o que acaba acontecendo, também na vida da criança e do adolescente. Ou seja, a gente está num caso aqui que nem é de tanta vulnerabilidade, mas a situação ficou num nível tal, né, que claro que não era uma amiguinha que estava do outro lado, era uma quadrilha de bandidos, e que descobriram tudo sobre a vida dela, e descobriram um momento em que ela estava sozinha em casa. E eles foram até a casa dela e filmaram o estupro. E venderam a imagem. Só a Europol descartou esses dias aí uma rede de mais de 200 mil pedófilos. E aí ela contou a história dela, como que ela tentou suicídio, como, imagina a família, imagina quem viu esse estupro, quantas pessoas viram, e como ela quase morreu por causa disso, ela tentou tirar a vida dela, mas como ela também conseguiu ressignificar a vida dela, e hoje ela é uma ativista em prol dos direitos da criança e da proteção da criança no ambiente digital. Por isso que ela estava lá falando naquele evento, para líderes, chefes de Estado do mundo todo, e é só o que eu me lembro daquele evento, que acho que até apagou as outras coisas. Porque nós precisamos também contar histórias reais. E como é difícil contar histórias reais. Eu vou falar um pouquinho agora da pesquisa que a gente está fazendo, como Child Fund, a organização que eu hoje presido no Brasil. A gente consegue o dado secundário, a gente consegue até o dado primário, o dado quantitativo. Mas quando chega, a gente não está conseguindo, é muito difícil conseguir as coletas, né, de história oral, os testemunhos, os depoimentos. E estamos tentando conseguir, inclusive, de abusadores. Que a gente quer descobrir o caminho que eles fazem. Mas, não pode, LGPD, sistema de justiça não permite, tal, mas nós vamos conseguir. Eu quero relatar as histórias, como eu estou relatando a história dessa moça. E eu conto a história dessa moça da Inglaterra, porque isso está acontecendo agora, o tempo todo, aqui perto da gente também. E eu falo, às vezes, com famílias, também assusto. Pode estar acontecendo um abuso contra o seu filho, a sua filha, na sala de estar da sua casa, e você nem desconfia. Você está ali tranquilo vendo televisão, ele está do teu lado, sofrendo um abuso e uma violência sexual. E você não está nem sabendo, porque não está monitorando. E por que isso é tão cruel? Porque essa moça bonita, 22, 23 anos de idade, ela vai ser uma vovó, vai estar fazendo crochê, para colocar aqui um estereótipo de vovó, né? Com os netinhos dela ao redor da mesa. Daqui a 50, 60, 70 anos, e a imagem dela ainda vai estar circulando. E pode parar no telefone de um neto dela. Então, nesse sentido, o abuso e a violência na internet é mais cruel ainda do que o offline. Porque aquilo se eterniza. A vítima nunca vai saber quando aquilo vai parar. E não vai parar. Quantas imagens, quantas coisas somem e depois reaparecem. Quantas coisas de fake news reaparecem. E essas imagens estão circulando e são business. Isso é negócio. Tem gente ganhando dinheiro com isso. Muito dinheiro. Eles não têm nem o prazer na imagem em si, mas eles têm o prazer do dinheiro na venda. Nós temos visto famílias, eu não estou contando a história da carochinha, posso mostrar fatos, famílias filmando o estupro dos próprios filhos para vender a imagem. Existe um cardápio, é um menu que eles abrem. Quero menina até 3 anos com isso aqui de violência. Quanto mais violento e quanto mais jovem a criança, mais cara a imagem. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo. Isso é o que a internet tem trazido, entre muitas coisas boas que ela também nos trouxe. Então, é uma pauta extremamente urgente. Isso está crescendo exponencialmente. E a partir do momento que virou negócio, você acha que as pessoas vão abrir mão fácil? Não é só uma questão de prazer de algumas pessoas que têm prazer naquilo. Então, precisamos conclamar a sociedade para essa pauta. Tá, pessoal?
Bom, falar um pouquinho sobre isso aqui, como Child Fund, Fundo para Crianças. Nunca é demais falar do estatuto, né? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão, sempre gosto de enfatizar isso, tá? Aos seus direitos fundamentais. Então, o ECA é uma lei diretiva, ela aponta o caminho que a sociedade escolheu trilhar. Ela diz aonde que a gente vai chegar. Esse dia nunca vai chegar, tá, gente? Infelizmente. Sempre vai ter pelo menos uma criança sofrendo algum tipo de violência. Mas a gente tem que perseguir e não podemos descansar, nós que militamos aí na área da criança e adolescente, até que isso aqui seja verdade. Então, é aquela utopia que eu vou correndo atrás, e ao correr atrás dela, vou chegando cada vez mais perto dela. Bom, falar um pouquinho só sobre o Maio Laranja, que a gente, inclusive, muito oportuno a data de hoje, 25 de abril, quase o maio aí, que é um mês que a gente trabalha muito, a gente aproveita para trazer esse assunto, essa pauta para toda a sociedade, né? O 18 de maio, acredito que muitos de vocês aqui conhecem, né? O mês de maio é o mês de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, instituído em 2000, o 18 de maio, situação da menina Araceli, o Carlos falou sobre isso hoje, né? Até hoje, mais de 50 anos depois, os responsáveis não foram encontrados e criminalizados. Em 22, a gente teve a alegria e a satisfação de conseguir aprovar a nova lei. Inclusive, o Child Fund foi uma das organizações que incidiu diretamente na aprovação da lei, ou seja, agora todo o mês de maio é dedicado a isso. A gente conseguiu lá em 2021, iluminar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, de laranja, e a gente faz isso todos os anos, prédios públicos, chama a atenção da sociedade, porque é importante, é um tema difícil, mas que a gente precisa trazer à tona e fazer as pessoas discutirem sobre isso. Mas o Maio Laranja, ou Faça Bonito, ainda está muito focado na violência geral, na violência offline. Então, o Child Fund tentou trazer, né, à tona essa temática da violência online. E a prova que isso é um clamor tão grande da sociedade, porque a gente vive numa geração em que os pais sabem menos de internet do que os filhos, ou os cuidadores, né, do que as crianças e adolescentes. Então, eles se veem sem saber proteger. Nós estamos nesse momento, nesse ato, né, em que as famílias estão, como é que eu faço, como é que eu protejo? Me ajuda, Maurício, me fala aí de um aplicativo de supervisão parental. Há um clamor muito grande da sociedade sobre isso. Por isso que essa série agora está fazendo tanto sucesso, né? Adolescência, do Netflix. Eu até assisti esse final de semana, nem é tão boa assim, mas todo mundo fala sobre isso, porque acho que toca tanto numa necessidade da sociedade, né? E aí, em 2023, a gente lançou a primeira cartilha online de orientação aos pais e cuidadores sobre dicas tão básicas de como proteger os seus filhos na internet. E, assim, eu nem esperava quem me liga para divulgar a cartilha. Jornal Nacional, William Bonner, até ia passar aqui, mas não trouxe o vídeo. A gente teve 4 minutos pro bono no Jornal Nacional, porque a gente colocou uma cartilhazinha de orientação aos pais, de tão marcante, tão necessário que é esse tema. A Globo publicou, né, no Jornal Nacional, horário nobre, e está lá até hoje, está lá no nosso site. E foi tão pouco, mas assim, a gente viu que era um clamor muito grande da sociedade. Então, desde então, a gente continua trazendo materiais e pesquisas sobre essa temática. Tá? Aqui, já foi brilhantemente aí, né? A Luísa e a Karina já falaram várias dessas estatísticas, né? Mas eu quero trazer algumas coisas também que a gente está apurando, como o Child Fund, pesquisas que nós também estamos fazendo. 30% de crianças e adolescentes já teve contato com desconhecidos, 3 em cada 10 crianças já sofreram ofensas na internet, SaferNet, 71.867 denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil online, a gente sabe que é muito mais do que isso. O NCMEC já tirou mais de 90 milhões de imagens. Não é pouca coisa que a gente está falando, circulando por aí. Tá? 92% acham difícil se defenderem sozinhas de violências de conteúdos inadequados. Isso aqui é um dado do Instituto Alana. Tá? Então, a gente chega à conclusão que a sociedade está falhando em proteger crianças online. Eu usei uma frase que o Jornal Nacional publicou ela na íntegra, a minha fala lá. Eu disse o seguinte: deixar uma criança sem supervisão parental na internet
é o mesmo que deixá-la num carro a 180 km por hora sem cinto de segurança. Você faria isso com uma criança? 180 km por hora sem cinto de segurança. É isso que a gente está fazendo com uma criança sem supervisão. Ou, talvez até pior, uma avenida bem movimentada de Curitiba, a linha verde aqui do lado. Quer dizer para uma criança de 5 anos, atravessa sozinha. Se vira. Tem risco, mas não é tão alto assim. Ou, pior ainda, pegar esta criança e colocar num quartinho fechado. Dizer, fica aí, se cuida aí. Só que tem 4 bilhões de pessoas nesse quartinho fechado que têm acesso a ela. Porque entrou na internet, tem acesso. É isso que a gente faz com as crianças. Tá? Quando a gente não tem a supervisão adequada. Os tipos mais comuns de violência, a pornografia infantil, né, produção, distribuição, o consumo de imagens e vídeos de crianças envolvidas em atividades sexuais, o grooming, um adulto se passa por criança ou adolescente para se aproximar de uma vítima e ganhar sua confiança, o sexting, prática de compartilhar fotos ou vídeos íntimos de si mesmo ou de outra pessoa pela internet, quando envolve crianças e adolescentes é crime, e o cyberbullying, né, que é uma continuação do bullying já sofrido em ambientes como escola, quando a criança está em casa, local teoricamente seguro, o bullying continua através das redes sociais e aplicativos de mensagens ou jogos. Então, é extremamente cruel, porque acompanha a criança, né, o tempo todo. Todo mundo aqui já deve ter sido vítima de bullying na escola, alguma coisa, mas você imagina hoje as nossas crianças com cyberbullying. Aquilo está o tempo todo com você, está no teu bolso. Você abre aqui com medo. O que falaram de mim agora? É o tempo todo. É o tempo todo. Está difícil ser criança hoje em dia, hein? Essa primeira geração, dados científicos, pesquisas mostram isso, que o QI deles é mais baixo que o dos seus pais. Sabia disso? Na história, desde que isso é medido. Nós estamos reduzindo a realidade das crianças a um mundo bidimensional. Quem quer viver bidimensionalmente? Então, aqui só apenas alguns dos tipos mais comuns de violência online. Tá? Essa questão de grooming, essa questão do predador, eu cito esse exemplo também. Né? Há 30 anos atrás, como que era a vida de um pedófilo estruturado? Pedófilo estruturado na psiquiatria, uma doença, é um CID psiquiátrico, sem cura, é o que só tem atração por crianças. Né? Diferente do pedófilo por oportunidade, que é a maioria dos casos. Mas o pedófilo estruturado, como que ele podia satisfazer o seu desejo? Há 30 anos atrás, antes da internet. Ele ou era nas vias de fato, o que era um risco altíssimo para ele, ou consumindo material impresso, que é crime. Risco altíssimo. E ele, como que ele ia falar com alguém, você tem o mesmo problema que eu? Ele não ia arriscar isso. Mas e com a internet? Tudo muda. Tudo muda. A vida dele fica muito mais fácil, e ele não só tem mais acesso à criança, a gente viu aqui em 45 minutos, você consegue acessar a criança, como, tá certo, né, microfone, como a relação entre eles, as trocas, né, de imagens e de conteúdo também são facilitadas. Então, isso veio com o advento da internet. Tá? Quero fazer uma propaganda aqui, mas eu não posso dar muito spoiler. Eu queria pedir para vocês nos acompanharem aí, enfim, no site, nas redes sociais. O Child Fund vai lançar no dia 15 de maio, em alusão ao Maio Laranja, a nossa pesquisa Mapeamento de Vulnerabilidades de Adolescentes na Internet. A gente lançou a primeira fase dessa pesquisa em dezembro, teve uma repercussão interessante de mídia, um tema que a sociedade está muito interessada, né? E a gente vai lançar agora, no dia 15 de maio, a segunda parte desta pesquisa. Tá? O objetivo é compreender multidimensionalmente a violência sexual. Nosso foco é a violência sexual, tá, gente? Online. O Child Fund, o Fundo para Crianças, escolheu este tema como seu tema prioritário na área da proteção da infância. A gente não trabalha só com proteção, a gente trabalha com desenvolvimento social em territórios de extrema vulnerabilidade, mas na área da proteção, esse é o nosso tema. A gente chama, tem até uma palavra lá, a gente fala todo dia, OSEAC,
OSEAC, é Online Sexual Exploitation and Abuse of Children. É a sigla em inglês, né, para a exploração e o abuso sexual. OSEAC. Então, esse é o nosso tema, e a gente quer compreender isso multidimensionalmente, apontando as suas maiores vulnerabilidades nos comportamentos das crianças, a partir de seus próprios relatos e dos abusadores, apontando ainda estratégias e caminhos para a prevenção. Nós conseguimos juntar um grupo bem bacana de pesquisadores, doutores, PUC Minas, a Universidade de Dublin, lá na Irlanda, e a Unimontes, em Minas Gerais, e já publicamos um primeiro artigo acadêmico, tá? Já foi publicado, já está sendo publicado em várias revistas. O estudo já ficou em mais de 300 páginas, a gente vai fazer um compilado mais interessante, e vamos lançar no dia 15 de maio, na Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, lá em São Paulo, os resultados dessa pesquisa. Nós conseguimos, pessoal, entrevistar quase 9.000 adolescentes. Talvez seja uma das maiores pesquisas já feitas nessa área, para ir mapeando os seus riscos e as suas vulnerabilidades. Qual é nosso objetivo? Identificar padrões de uso e vulnerabilidades, tá? Os padrões de uso da internet para crianças e adolescentes, analisando comportamentos online e offline. E aí a gente está usando também a inteligência artificial, os nossos pesquisadores são malucos, eu não sei como é que eles conseguem fazer aquelas inferências lá científicas, a gente consegue ver quanto que o risco de uma criança aumenta ao entrar tal horário do dia, a usar tal e tal aplicativo a mais. A gente sabe que vai aumentando exponencialmente o risco quanto mais aplicativos ela usar. A gente sabe que se há supervisão parental, diminui em X%, 40%, 50% o risco de um abuso, de uma violência sexual. Então, tudo isso vai vir no estudo. Tá? Quais aplicativos ela vai estar mais sujeita, enfim, os comportamentos. E, como eu falei, até o horário de uso interfere. Tá? Então, é isso que a gente vai apresentar para a sociedade no dia 15 de maio. Mapear práticas e caminhos utilizados pelos abusadores. Isso aqui a gente está tendo uma batalha muito grande para conseguir, mas vai ser a terceira fase da pesquisa. Tá? A gente quer publicar ainda esse ano. Aqueles que já foram condenados, né, e que se dispuserem a falar, e a gente tem acesso também aos autos do processo, acho que é importante, isso geralmente é negligenciado nas pesquisas, mas a gente precisa entender o que está na cabeça deles e como que eles chegam lá. Tá? Levantar relatos de superação, os relatos de casos de sobreviventes, e pesquisar boas práticas em instituições. Então, essa é a nossa pesquisa. Aqui é o que a gente já apresentou nos primeiros resultados, na fase 1, em dezembro, alguns dados. É uma pesquisa enorme, são dezenas de páginas, mas alguns dados, né? Gente, dos nossos 8.500 adolescentes pesquisados, 1/3 já sofreu algum tipo de violência sexual online. Isso é absurdamente alto. Tá? Pensa se você está dando aula numa escola, está numa sala de aula, tem 30 adolescentes lá, do 9º ano, do 1º ano do ensino médio, enfim. 10 já sofreram algum tipo de violência sexual no ambiente digital. Em média, os adolescentes passam 4 horas por dia online, fora das atividades escolares. Mas, desses 9.000 que a gente alcançou, 30% deles passam mais de 6 horas. Essa é a vida deles, por dia, fora as atividades escolares. E um dado interessante, já que eu estou aqui em Curitiba, minha cidade, a região que relata mais casos de abuso, de exploração, os adolescentes mais relatam, é a região sul. Não sabemos ainda por quê. Tá? Adolescentes que dialogam com os pais sobre os perigos online, que são monitorados, têm 40% menos chances de se tornarem vítimas de violência sexual online. Então, tem todo também um fundamento aqui do diálogo e da supervisão. Meninas têm 22% mais chances de sofrerem abusos do que meninos, e 86% dos adolescentes que conseguiram identificar os abusadores disseram que eles residem em outra cidade. Foi outro dado interessante também. Então, tem muito dado também, tem muita coisa para a gente fazer, e o que é bacana da pesquisa é que a gente vai lançar depois também um guia de recomendações para gestores públicos. Né? Quanto que esses dados vão ajudar a gente a definir e a instituir políticas públicas que vão ajudar na prevenção. Tá? A gente acredita nas parcerias intersetoriais para enfrentar a violência. O nosso foco está principalmente na informação e na educação, porque nós trabalhamos com projetos sociais. No ano passado, tivemos 190.000 pessoas no Brasil beneficiárias dos nossos projetos sociais.
em territórios de vulnerabilidade. Então, o nosso mote é mesmo a educação, o letramento digital e a educação para a proteção digital, entre outras coisas que a gente faz. A gente entende que é por aí, gente. Senão a gente vai ficar o resto da vida enxugando gelo, tá? Então, assim como ensinamos crianças a não conversarem com estranhos ou olharem para os dois lados ao atravessar a rua, precisamos educá-las para conviverem de forma segura nos ambientes digitais. E a gente não faz isso muitas vezes, tá? Então, por isso, a gente prevê aí nossos projetos, né, de educação digital para a proteção de crianças e adolescentes. Alguns pontos de atenção que a pesquisa aponta, e que o problema como um todo, né? Já foram mencionados aqui também brevemente, tempo de exposição a telas versus o brincar, tipo de conteúdo exposto, como acontecem as interações, jogos perigosos e desafios, a gente tem visto casos recentes graves aí, né? Até de óbito de crianças por causa disso, assédio, abuso e violência sexual, outros pontos de tensão. As telas também são diversão e necessidade, ou seja, não se trata de dizer nunca use, esse é o problema, precisa usar, mas precisa usar com segurança, né? E não saber lidar com a situação gera angústia e atrito na família. Esse é um caso de atritos na família, muitas vezes, porque a família precisa impor limites, principalmente aí com os adolescentes. Tá? Falando da complexidade do problema, brevemente, né, algumas questões estruturais, a responsabilidade compartilhada, a ausência de uma educação midiática, a gente não tem isso forte ainda, tá? Não temos um letramento digital, temos uma questão de desigualdade social grave também, né? Que muitas crianças não têm acesso, não têm orientação, muitas famílias não têm, falta de uma rede de apoio, sobrecarga materna e familiar, famílias frágeis, né? Como que eu vou culpabilizar uma família de não estar supervisionando uma criança? Todo mundo tendo que trabalhar, sobreviver, pagar boleto. E a criança não larga esse celular, como é que vai ser? Você é o Big Brother agora em cima da criança? O que eu vou fazer? Então, vamos botar um aplicativo de suporte parental, de supervisão parental, bloqueia tal tipo de acesso. Um amigo meu tem um lá que ele colocou no celular dos filhos. Eles não conseguem acessar a internet aos sábados. Um exemplo. Sábado é o dia offline, vai brincar no parque, vai jogar futebol, meu filho. Tá? Então, tem vários recursos que as famílias precisam começar a aprender a usar. Tá? A ausência de regulação. A gente está muito atrasado. Quando eu fui lá, a União Europeia, também no outro encontro internacional sobre isso, 3 anos atrás, eles estavam debatendo a obrigação das plataformas informarem previamente às autoridades comportamentos suspeitos. Estou falando de um homem de 35 anos, por exemplo, que tem 300 crianças como amiguinhos no Facebook. É normal? Se for um professor de uma escola pública, professor de educação física, tudo bem, senão não é normal. Porque eles dizem, eu tenho 300, se um cair na minha rede já valeu a pena. Eles falam isso. Então, lá na Europa já se discutia, 4 anos atrás, a obrigação de previamente as autoridades serem informadas, as plataformas seriam obrigadas a informar, aqui tem um suspeito. Isso a gente ainda nem começou a discutir no Brasil. Lá já se discutia. Prós, contras, o quanto que isso fere a presunção de inocência ou direito à privacidade, é complexo, tá? Mas falta regulação. Questões geracionais, um mundo em que as gerações anteriores não viveram e não conhecem. Eu confesso a minha ignorância, meus filhos dão risada da minha ignorância, eu não sei fazer as coisas, e daqui a pouco eu vou ser avô, tenho uma filha já de 22 anos, que o filho dela vai dar risada dela, porque a coisa só vai se aperfeiçoando, né? E a gente vai ficando para trás. Questões de desenvolvimento, os jovens têm habilidades técnicas de navegar, porém ainda estão em processo de desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais. Isso foi falado aqui bastante. Tá? O que a gente está trazendo para tentar ajudar, como Child Fund, né? Como fundo para crianças? Nós temos um curso chamado Safe Child, que é uma escolinha de proteção digital para crianças e adolescentes de 9 a 13 anos, profissionais e famílias. Então, algumas escolas já estão adotando como currículo, um currículo ali extra, uma atividade extracurricular, tá? É um curso de 16 horas, com foco em educar e capacitar as próprias crianças e adolescentes para o uso seguro da internet, prevenindo, assim, os casos de violência e abuso online. Uma abordagem lúdica, adequada para o público infanto-juvenil. Então, a gente até consultou especialistas em educação, psicologia, para que o conteúdo não fosse agressivo para a criança, ela está brincando
ela está aprendendo a se proteger na internet. Gente, esse curso está disponível para vocês de graça. Está aqui, ó, childfundbrasil.org.br/cursos. Pode fazer, pode divulgar. Eu tenho reunião, às vezes, com o prefeito, tive reunião aqui com o secretário de Estado da Família aqui do Paraná. Falei, olha, eu sou de ONG, ele já me conhecia, mas eu falei, ONG vem geralmente pedir dinheiro, né, para o governo. Eu vim dar. Está aqui, usa isso aqui como política pública. Ele quase caiu para trás, né? Chama aqui, assessor. Assinamos um convênio com o Estado do Paraná, foi o primeiro estado, que isso aqui vai estar disponível para as famílias do Estado. Né? A gente cede o conteúdo, a gente quer que seja disseminado. Então, isso aí é para a criança fazer. A gente tem no nosso site também cartilhas para famílias, sobre como proteger, e para atores do sistema de garantia de direitos. Tá bom? E a gente vai começar agora, spoiler também, vamos implementar um projeto, não está acontecendo ainda, tá? Mas eu acho que é legal eu já falar, porque aqui tem ativistas da área que podem depois nos acessar, nos seguir nas redes sociais, a gente quer disseminar também gratuitamente. A gente vai implementar um projeto do Navegamos Seguros, que é lá do Child Fund da Austrália, tá? É uma metodologia já testada no Vietnã, Filipinas, Austrália, já com resultados comprovados de impacto, que é a educação digital de crianças e adolescentes através de um programa social e de um aplicativo. A criança vai ter um aplicativozinho no celular dela, tá? E lá ela vai acessar as informações e vai ter como se proteger, tá? E a gente vai disseminar esse aplicativo depois no Brasil todo. Primeiro, em breve faremos o lançamento oficial do projeto, Navegando Seguro. A gente vai precisar de um tempinho ainda para traduzir e contextualizar para o português, né? Que o conteúdo, por enquanto, ainda está todo em inglês. Então, é como a gente está tentando ajudar na parte educativa a sociedade, as crianças, as famílias a se protegerem e também incidindo em políticas públicas, né? A gente faz esse trabalho lá em Brasília. Tá bom, pessoal? Aqui também você pode seguir as nossas redes sociais, me seguir lá no Instagram, Maurício José Cunha. E eu só vou encerrar com um vídeo breve, que é uma campanha que a gente lançou a nível internacional. Não sei se quem viu a notícia alguns meses atrás, o Mark Zuckerberg, no Congresso americano, pedindo perdão, pedindo desculpas às famílias de crianças abusadas em nome do Facebook e do Instagram. Não sei se isso foi uma notícia, deu aqui no Brasil. Aquilo ali foi resultado de uma campanha que nós fizemos lá nos Estados Unidos, a sede do Child Fund, nossa sede fica lá na Virgínia, uma campanha chamada Take It Down, que a gente está trazendo para cá agora, e mês que vem, que é o Maio Laranja, a gente vai lançar também na América Latina essa campanha. Campanha Monstros São Reais, né? Esse vídeo é um videozinho simples, viralizou nos Estados Unidos, que mostra justamente como agora os predadores estão tendo acesso às crianças na internet e antes não tinham. A gente vai tentar traduzir ele para o português, o vídeo, mas o que a gente quis com essa campanha? A gente entende também que não é só responsabilidade, não dá para colocar toda a responsabilidade nos pais e cuidadores, né? A gente entende que é a responsabilidade de todos. Então, foi uma campanha lá no Congresso dos Estados Unidos para que as empresas sejam responsabilizadas por barrar imediatamente o conteúdo. Hoje, elas têm que reportar o conteúdo, tudo bem, quando há uma denúncia. A campanha, a gente queria que entrasse na lei americana, que elas passassem a ter que fazer busca ativa de conteúdo, que é o termo em inglês, e elas teriam que ativamente buscar e baixar e tirar, e previa também punições para a empresa que não fizer. Então, isso gerou toda uma comoção lá nos Estados Unidos e uma audiência pública que estava lá os CEOs das grandes, enfim, da Meta e Apple e tudo, e pediram desculpa para as famílias. Então, vou passar brevemente aí o vídeo só da campanha para vocês conhecerem. When I was just starting out, it was harder. You really had to keep things hush-hush. But then the internet came along, and everything changed. Now we hide in plain sight and share all kinds of things. We review, rate, make recommendations, just like anything else out there. Pre-internet, you know how hard it was to pretend to be a 9-year-old girl? Now I just roll up looking like their BFF. And the best part?
The only people who could stop me pretend I don't exist. You ask me, there's never been a better time to be a monster. $80.000 reportes diários nos Estados Unidos de abuso e exploração sexual de crianças. A tecnologia criou um monstro. E a gente tem que lutar contra esse monstro. No Brasil, 1.900, que a gente sabe que é subnotificado. Estados Unidos já estava em 80.000 dia. Acesse aí as nossas redes, pessoal, que a gente vai lançar essa campanha com um vídeo em português, que ficou, inclusive, melhor do que esse. Tá? Muito em breve a gente quer lançar essa campanha. Obrigado.